feliz, animada, porque está começando o Jogo Aberto. Há poucas horas do fim da janela de transferências para o futebol brasileiro. Muitos clubes ainda correm atrás de reforços. Caso do São Paulo, que espera acertar a qualquer minuto a chegada do atacante Marcos Leonardo, que está no Al Hilal. Já o Palmeiras começou a semana com um lucro. O time viu entrar dinheiro com as vendas de Tales para a Espanha, a transferência de Kevin para o Fulham e de Wesley, que deixou o meu Inter para o futebol do Catar. Em compensação, Andréas Pereira desembarcou por aqui no início da madrugada e já está no bid, no Galo, após o não de Martim Anselmi. Sampaoli é o favorito dos jogadores. No Corinthians, o Ministério Público determinou que os 3 últimos presidentes sejam afastados do clube. E no Rio de Janeiro, Carlo Ancelotti teve que improvisar no primeiro treino na Granja Comari. E hoje, a atividade será com o elenco completo. A estrutura é muito boa aqui, todo muito bem, com uma muito boa organização. Vamos trabalhar bem aqui para preparar o jogo contra Chile, que é muito importante. Temos um ambiente ideal, podemos trabalhar com tranquilidade. Muito feliz, cara. De quando eu saio a convocação, nós 3 ficamos muito felizes, né? Claro que, como eu falei, é o fruto de um trabalho que a gente faz todos os dias, trabalha todos os dias para estar aqui. Então, acho que a gente fica muito feliz por sendo companheiro de time, nós 3 estamos aqui na seleção também. Bem, a partida bem difíceis, contra o Chile aqui, vai estar ao lado da nossa torcida, vai estar ao lado do Maracanã, então acho que vai ser bem importante pra gente. E na Bolívia contra a altitude, a gente vai dar o nosso máximo, claro que nunca é fácil jogar na altitude, mas se Deus quiser vai correr tudo bem. O futebol movimentou-se com a janela de transferência que está chegando no finalzinho e também com a data FIFA. E a gente movimenta o Jogo Aberto com eles. Ronaldo Giovanelli, Ronaldão, bom dia! Tá empolgado com a seleção Chile, Bolívia no radar? Bom dia, menina Renata, bom dia, seus cavalos. Eu tô empolgado com o MP, que afastou a galera lá. Agora você, torcedor, você sócio do Corinthians, pode fazer com que essas pessoas não voltem mais para o clube, sabia? É só ir lá agora mandar pro conselho, todo mundo sócios, não precisa voltar mais, pronto. Faça assim, menina Renata, fiquei feliz. Bonito seria se devolvessem muita coisa pro clube, né? Eu acho que o caminho é esse, né? Depois que fizeram só do afastamento, depois o caminho é trazer de novo o que levaram do Corinthians, né? E do Dracena, aquele bom dia especial pra você. O Palmeiras ganhou muito dinheiro de ontem pra hoje, hein? Várias transferências, lucrando aqui e ali. Mundial? Bolso cheio. Bom dia, Renata. Bom dia, meus amigos. O Palmeiras, mais uma vez, mostrando que a sua base é muito forte, Renata. Então, quando você investe direitinho, o trabalho do João Paulo junto com o Marcelo ali, estão colhendo frutos agora, né? Por mais que foi vendido antes, agora ficou com a porcentagem e uma venda futura. Então, o Palmeiras está de parabéns o que vem fazendo na sua base de futebol. Cicinho, pra você também, um bom dia bem animado. E aí, Marcos Leonardo continua na torcida, Cicinho? Bom dia, Renata. Bom dia, amiguinhos. Na torcida e sonhando, né, durante a noite. Porque o Sonhando? tem que sonhar. Sonho mesmo! Tem que sonhar. Enquanto sonha, irmão, Até possível meia-noite, né? realizar. E resta algumas horas, né? Então vamos continuar na expectativa. Por que não? Vem que você vai pra seleção. E reza também, viu, Cici? Seguinte, canal Jogo Aberto também funcionando lá na internet. Inscreva-se, participe, comente. Pode falar bem, mal, não tem problema. Estamos lá, não é? E vamos falar de seleção brasileira e também do Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1. Na sequência, Mercadão da Bola, Ancelotti, seus comandados e muito mais. Tabela, se quiser. Opa, lógico. Muito boa aqui, todo muito bem, com uma muito boa organização. Vamos trabalhar bem aqui para preparar o jogo contra Chile, que é muito importante. Temos um ambiente ideal,
podemos trabalhar com tranquilidade. Mudança de país, né? Nunca é fácil, mas graças a Deus estou me adaptando da melhor forma possível. Estou conseguindo ajudar meus companheiros no Chelsea. Então acho que veio bem mais preparado fisicamente, mentalmente, para agregar cada vez mais na seleção. No Rio de Janeiro, onde eu sou nascido e criado, no Maracanã, onde eu joguei meu primeiro jogo como profissional pelo Flamengo. Então não tinha como ser melhor. Já pediram muito ingresso, sim. Todo dia parece sair gente do chão, como eu te falei, pedindo ingresso para entrar. Monza é a catedral da Fórmula 1. Nenhum autódromo recebeu tantas corridas, 74 até hoje. E claro, a fanática torcida da Ferrari é um show à parte. Só que a escuderia chega à Itália em baixa. Na última corrida, na Holanda, Charles Leclerc foi acertado por Kimi Antonelli. Lewis Hamilton bateu sozinho. It just came out of nowhere, so I don't really know what it was so unusual. I never have a snap of oversteer there, so I really don't understand it. I have to go and look at the data. Pior, o inglês levou uma punição de 5 posições no grid de Monza por não respeitar bandeiras amarelas na volta de alinhamento para o grid. Quem também chega punido à Itália é Lando Norris. Com a quebra do motor em Zandvoort, a McLaren vai precisar instalar a 4ª unidade de potência no carro do inglês. Com isso, Lando perderá 10 posições no grid. Quem comemora é Oscar Piastri. Agora, o líder do Mundial tem 34 pontos de vantagem sobre o companheiro de equipe. Probably feeling a little bit more comfortable, but there's still a long way to go. And yeah, you know, that gap can be eaten into very quickly with wins and also, you know, DNFs. Em Monza, no ano passado, os dois tiveram um duelo acirrado e o australiano levou a melhor. Será que Oscar supera Lando de novo? Oi, Rona! Oi, Edu! Oi, Cícero! Eu adoro esse nome, Cícero. Gente, eu vou falar uma coisa. Há semanas que eu não tenho um humor tão bom, tão próspero, tão legal pra fazer o programa. Ei. E o motivo não é o Carlo Ancelotti, mas eu também tô na torcida por ele, pela seleção. Um treinador que chegou para ser mais que todos os atletas. Hoje ele manda, ele escolhe, ele faz. Então, é agora uma nova era até a Copa do Mundo. E por isso, vamos começar com seleção brasileira. O grupo já está completo e nós também temos representante lá em Teresópolis, da Granja Comari, Thiago Carvalho. Para você, aquele bom dia, bem verde e amarelo, bem torcedora e torcedor brasileiro. Tá demais, queremos saber tudo sobre a seleção que enfrenta o Chile nesta quinta no Maracanã. Com certeza, Renata. Muito bom dia para você, pro Edu, pro Ronaldo, Cicinho. É um prazer estar com vocês aqui nesse clima de seleção brasileira, nesse momento, fazendo até um solzinho aqui na Granja Comari, o que foi raro ontem, tá? O Ancelotti estava ansioso para conhecer o centro de treinamentos da seleção brasileira e ele esteve no centro dos holofotes nesse primeiro dia de treinamentos, até porque, como você bem disse, a seleção ainda não estava completa, agora sim está. O Rafinha foi o último a chegar, chegou durante essa madrugada, então logo mais, às 4 da tarde, quando a seleção brasileira for fazer o segundo treinamento, aí sim o Ancelotti vai ter todos os jogadores à disposição. Mas ontem, como ele era o centro das atenções aqui da imprensa, a gente ficou observando bastante no Ancelotti. Ele já tinha feito muitos elogios à Granja Comari, disse que gostou bastante das instalações, mas na hora do treino veio aquela névoa característica da Granja Comari, aquela chuva fina, e aí o Ancelotti tentou driblar a chuva, colocou o capuz, o boné, tentou dar aquele drible na chuva ali e viveu os primeiros momentos dele à frente da seleção brasileira. Bom, hoje a programação vai ser um pouco diferente. Às 2 da tarde teremos entrevistas com 2 jogadores, o João Pedro do Chelsea e depois o Jean Lucas do Bahia, né? Novidade aí nessa seleção brasileira. Vão conversar com jornalistas e aí logo mais às 4 da tarde o segundo treino da seleção brasileira, agora sim completa. Amanhã a programação muda um pouco, ela acontece na parte da manhã, às 9 horas. Vamos conversar com o Ancelotti, provavelmente repercutir também o assunto
assunto do Neymar, depois que o Neymar disse estar 100% aí fisicamente para servir a seleção brasileira, provavelmente Ancelotti vai ser perguntado sobre isso. E aí um pouquinho depois, às 11 da manhã, a seleção faz a última atividade aqui na Granja Comari, antes de viajar para o Rio de Janeiro, dorme no Rio de Janeiro e aí quinta-feira recebe o Chile no Maracanã, mais de 45 mil ingressos vendidos de forma antecipada, então a expectativa de um bom público no Maracanã. E agora, antes disso, a gente fez uma matéria mostrando esses primeiros momentos do Carlo Ancelotti aqui na Granja Comari e já que era a expectativa dele viver esses momentos, vamos assistir e ver como é que foi o dia da seleção brasileira na última segunda-feira. O primeiro dia de contato com a casa da seleção brasileira foi sob o clima típico da região. Entre uma conversa e outra, Carlo Ancelotti tentava se proteger do frio e da chuva característicos da região serrana do Rio de Janeiro. Foram quase 2 anos sem vir a Teresópolis. A última vez da seleção principal, aqui na Granja Comari, foi em novembro de 2023. Naquela ocasião, com Fernando Diniz. De lá para cá, o comando já mudou. Passou por Dorival Júnior e agora foi o italiano Carlo Ancelotti que escolheu conhecer o centro de treinamentos. A estrutura é muito boa aqui, todo muito bem, com uma muito boa organização. Vamos trabalhar bem aqui para preparar o jogo contra Chile, que é muito importante. Temos um ambiente ideal, podemos trabalhar com tranquilidade e creio que vamos a fazer um trabalho muito bom. No primeiro dia de treino, apenas 16 dos 24 convocados já tinham se apresentado e parte deles precisou fazer trabalho regenerativo após os jogos do final de semana. Nesta terça, Ancelotti, enfim, terá os 24 jogadores à disposição. Nem dos meus melhores sonhos, eu acho que eu ia imaginar isso. Para mim é o maior treinador da história, né? Conquistou grandes coisas, treinou o melhor clube do mundo. Então, para mim é uma honra estar aqui, tendo essa experiência com ele, já tive o primeiro contato hoje ali. Ele conversou comigo, perguntou como eu estava. Estou um pouco nervoso, né? Porque ele é homem, né? Então, achei bacana. Então, eu só tenho a aprender, eu acho que só tenho a crescer com ele, que é um excelente treinador. Então, acho que vai me ajudar muito. Serão apenas 2 atividades com o grupo completo antes de enfrentar o Chile. Partidas bem difíceis. Contra o Chile aqui, vai estar ao lado da nossa torcida, vai estar ao lado no Maracanã, então acho que vai ser bem importante pra gente. E na Bolívia contra a altitude, a gente vai dar o nosso máximo. Claro que nunca é fácil jogar na altitude, mas se Deus quiser vai correr tudo bem. Apesar dos holofotes na imprensa esportiva, após a declaração de Neymar no último domingo... Acho que fiquei de fora porque foi por opção técnica mesmo, acho que não tem nada a ver de condição física, né? É a opinião do treinador e eu respeito. Já que eu estou de fora, nos basta torcer pela nossa seleção para que eles possam fazer bons jogos. O assunto não foi de grande repercussão na Granja Comari. No dia da convocação, Ancelotti disse que, assim como Rodrigo, Neymar também poderia entrar em contato com ele caso tivesse dúvidas, pelos motivos quais não foi chamado. Se eles querem explicações, podem chamar-me. Creio que Rodrigo o meu número tem. Não sei se Neymar tem o meu número, mas creio que sim. Na quarta, antes de viajar para o Rio de Janeiro, o treinador conversa com a imprensa e o tema pode voltar a ser debatido. Até lá, o foco é conhecer as peças novas e aproveitar os dias de clima ameno na Serra Fluminense. E é o seguinte, enquanto o assunto ainda gira sobre a ausência do Neymar na seleção brasileira, que os outros aproveitem para conquistar o seu espaço, para convencer o treinador de que merecem uma continuidade, porque depois teremos amistosos, é menos pressão, é uma chance até de você ficar mais livre, mais solto para praticar o futebol em si. E a gente sabe que o Neymar, se ele estiver jogando num nível que seja médio para ele, já é muito acima do que a maioria.
Então o Neymar tem tudo para retornar à seleção, para estar numa Copa do Mundo. E eu disse isso ontem, repito, depende dele, não é do Ancelotti, do Rodrigo Caetano ou da mídia, depende do Neymar. Agora, o que eu quero falar com vocês também é que, além do Neymar, tem muita gente de olho numa vaga mais permanente, numa sequência na seleção brasileira, Rona. O próprio treinador também, né? Vislumbra coisas boas aí, porque nós ficamos... E eu relutei aqui, a verdade eu tenho que falar, eu relutei de ter um treinador estrangeiro na seleção brasileira, porque é a cara do país, é a cara do povo. Mas você vendo agora o dia a dia, e até a própria imprensa já acabando com aquele negócio de empresários, que a gente falava aqui, esse cara tá indo por causa de empresário, fulano vai por causa de empresário, essa coisa é porque não sei o quê. Acabou que essa papagaiada aí, ele convoca quem ele quer e já tá tirando até o Neymar aí para dar uma sustentação até maior para o amparo para o Neymar treinar e voltar para a seleção brasileira, se realmente ele quiser. Então, é um treinador que ele inibe qualquer comentários desleais, como nós tínhamos um bom tempo atrás. Agora, o trabalho está sendo feito. O chefe da companhia, a estrela, já está ali. Então, quem quiser fazer parte da seleção brasileira vai ter que jogar muita bola. É o que ele está passando para todo mundo. E vai jogar os melhores. É o que a gente espera. E é o cara que pode fazer a diferença na seleção brasileira, é o cara que pode trazer um título importantíssimo para a gente. Nós estamos há 20 e tantos anos esperando um título para comemorar. Então, acho que muita coisa mudou na seleção brasileira e a forma de encarar também. Então, que o Neymar encare isso dessa forma e volte para a seleção brasileira, porque é um grande jogador. E alguns nomes... Ninguém tem lugar cativo em lugar nenhum, na verdade, é essa. Mas na seleção brasileira, alguns nomes a gente sabe que são mais frequentes, muda o treinador, eles continuam. O que eu vejo é uma oportunidade para quem não é chamado sempre, Cicinho, e tem que se firmar. Porque o Ancelotti, ele conhece bem essas grandes estrelas europeias, os protagonistas nos principais clubes de lá. Mas tem muitos jogadores, talvez do Brasil, que ele está aprendendo, olhando, entendendo, sabendo quem é neste momento. E ele tem a ajuda do filho, que hoje é treinador do Botafogo. Exatamente, Renata. E essa sabedoria sua, viu? Sabedoria. Você não jogou futebol, mas você entende completamente, porque você tocou num ponto muito importante. Sabe qual que é? O Ancelotti, ele é, na linguagem futebolística, ele é malandro. Ele sabe que o Neymar é o Neymar e a hora que precisar, o Neymar vai estar lá. Então é um momento que o Brasil já está classificado, o Ancelotti está aproveitando para conhecer os jogadores que ele ainda não conhece, dando oportunidade, porque daqui a pouco vai ter Brasil e Argentina, Brasil e Itália, Brasil e Espanha. Quem que vai estar lá? Neymar vai estar lá, porque ele está demonstrando, ele está voltando a jogar futebol, entrando em ritmo, e tudo isso nós sabemos. Então, assim, ninguém vai ganhar no grito. E o Neymar, ele é bem claro, olha, eu não fui por uma opção técnica. E o treinador sabe que no momento necessário vai contar com ele. Então, é muito bom ter um treinador com essa postura, entendedor do futebol. E todos falam aí de estrangeiro, mas quando a gente fala do Ancelotti, parece que ele é brasileiro, né? Pelo carinho na qual nós recebemos ele e o carinho que ele trata o futebol brasileiro e os brasileiros também. Olha, ao contrário do Rona, eu sempre defendi, se fosse a melhor alternativa para o Brasil, um estrangeiro que fosse. Por quê? Não é a questão de nacionalidade, é de talento, é de saber o ofício que ele carrega. O Ancelotti ganhou nas principais ligas europeias, é um cara que tem um currículo invejável, passou vários anos aí dos últimos no Real Madrid. Então, ninguém duvida da capacidade dele, do que ele pode fazer. Mas a questão é a seleção brasileira. Não é o Ancelotti que precisa ser testado. Quem tem que se testar e voltar a trazer resultados é o Brasil. E principalmente numa Copa do Mundo, Edu. Uma Copa do Mundo e com vários jogadores de qualidade, Renata. Isso é importante para nós. Você pegando o nosso comandante maior, que é o Ancelotti, que é conhecido mundialmente. E para ele está sendo uma experiência inovadora. Para nós também, que é um treinador estrangeiro, e para ele treinar uma seleção brasileira. E quando você tem uma convocação, e com certeza ele vai aproveitar ao máximo para estar no dia a dia, ter o contato com os jogadores, porque ele deixou bem claro nas entrevistas, porque ele gosta desse contato. Ele gosta de estar junto com eles, escutando os jogadores. E isso já mostrou nas primeiras convocações e agora também. Então, eu entendo, assim, foi muito bom para nós ter o Carlo Ancelotti como treinador e tomara que ele possa dar oportunidade para esses jogadores jovens que estão tendo essa oportunidade, de repente, pela primeira vez ou pela segunda vez, até mesmo para a gente ver como esses jogadores vestindo a camisa da seleção brasileira, porque uma coisa é nos clubes, outra coisa é na seleção brasileira, o peso que tem essa camisa da seleção. Então, eu entendo assim que está sendo muito bom esse casamento, tomara que esse casamento dure por muito mais tempo e também que a gente colha frutos, que isso que é o mais importante. E com relação ao Neymar, eu também não tenho dúvida, Renata, que ele estará na Copa do Mundo o ano que vem. Agora, ele
está demonstrando no dia a dia que ainda ele sabe que precisa melhorar, principalmente na parte física. Parte técnica, ninguém se discute, mas na parte física, ele sabe que vai melhorar e não tenho dúvida que ele estará na próxima Copa do Mundo. Tomara, hein? O Neymar ainda é uma grande estrela, é um cara que é diferenciado, a gente sabe, precisa só atingir o nível Neymar dos grandes tempos. Marcos Leonardo, hein? É um sonho que pode se transformar em realidade no São Paulo ainda hoje. A janela de transferências fecha hoje e a diretoria do São Paulo está de olho no relógio. Ontem o clube resolveu as burocracias e anunciou o lateral direito Mailton, ex-chapecoense, que pertencia ao Metalist da Ucrânia. O contrato vai até o fim de 2027. Cara, eu sou um lateral mais ofensivo, com boa chegada ali no fundo, né? Assim que eu vinha jogando como ala também lá na Chapecoense e vinha fazendo gols, dando assistência, participando bem dos jogos e espero dar continuidade aqui. E nessa reta final de janela, o São Paulo vai faturar. Como clube formador, tem direito a mais de 6 milhões de reais. Porque Antony foi vendido pelo Manchester United ao Betis da Espanha e, inclusive, foi apresentado hoje. Ederson está saindo do City rumo ao Fenerbahçe. Mas a grande dúvida do torcedor tricolor é a seguinte: e Marcos Leonardo, vem ou não vem? A diretoria tenta às pressas a liberação do jogador junto ao Al Hilal. Em Santos, o centroavante chegou à Arábia Saudita em setembro do ano passado, quando o clube pagou 40 milhões de euros ao Benfica. Foram 43 jogos, 29 gols e 3 assistências por lá. Sem espaço no time saudita, fora da lista de inscritos do campeonato local, Marcos Leonardo deseja voltar ao Brasil. A ideia é ter sequência, jogar a Libertadores e, quem sabe, chamar a atenção de Ancelotti. O acordo vai ser por empréstimo até o fim do ano. Tudo indica que com o Al Hilal arcando com o salário. Hoje o jogador ganha cerca de 2,5 milhões de reais. O detalhe é que o atleta abriu mão do alto salário para receber um valor simbólico do time brasileiro e facilitar o negócio. O tricolor começou a ver com bons olhos a contratação de Marcos Leonardo depois que Petros, ex-volante do clube, que atua no Oriente Médio, ligou para Casares. E imagina a visibilidade que esse atleta pode ter fazendo um final de Libertadores incrível, porque é um jogador de muito potencial, um jogador muito bom, um jogador que eu tenho certeza que resolveria esse problema nesse momento. O São Paulo não precisaria fazer nenhum tipo de aporte, nenhuma loucura. Se tentaria, junto ao Al Hilal, fazer uma compensação onde o Al Hilal pagasse aí 50% ou 80% do salário, já que eles teriam que pagar tudo. A concorrência diminuiu. A janela de transferências fechou ontem nas principais ligas de futebol do mundo. O São Paulo conta com um trunfo: a vontade do jogador de vestir a camisa do clube do coração. Nas redes sociais já circulam fotos antigas. Olha aí. Paralelamente, o São Paulo negocia o retorno de Rigoni. Aos 32 anos, o argentino está no León do México. É um pedido de Crespo, que trabalhou com o jogador na primeira passagem pelo tricolor. O relógio não para. A cada minuto cresce a pressão e a expectativa pela resposta do Al Hilal. O torcedor segue na contagem regressiva. Se o ok chegar, será que vai dar tempo? Até 11h59 da noite, o São Paulo ainda pode registrar novos atletas. Cicinho, de 1 a 10, hoje, qual seria o número da proximidade do Marcos Leonardo com o São Paulo? 5. Não tem nada de 5, não. Hoje. 9. Eita! 9. Eita, tá confiante. Sim, ele é São Paulino. O pai quer que ele venha para São Paulo, o jogador quer ver. Depende dessa questão de negociação do São Paulo. O clube também quer liberar. E o São Paulo precisa de um camisa 9, então tá tudo casado para que dê certo. Casares? Então, tudo Casares para que dê certo. Então, eu tenho uma perguntinha. O Marcos Leonardo hoje
o futebol que ele apresenta é superior ao do Calleri? Do que o Calleri vinha apresentando, sim. Ó. Que o Calleri vinha apresentando, sim. Eu acho que para o São Paulo, se ele vier realmente, Renata, vai cair como uma luva, porque é um jogador que faz gols, ele tem ambição de ir para a seleção brasileira. Eu acho que ele vindo para o São Paulo, isso acaba também dando mais visibilidade para ele. É jovem. Né? É jovem. Então, eu vejo assim, e de repente até o final do ano, são 3 meses, tempo curto. E para o São Paulo, principalmente nessa reta final de Libertadores, Campeonato Brasileiro, vai chegar e vai vestir a camisa e vai ser titular. Então, se realmente isso acontecer, parabéns pela diretoria de ter contratado um belo jogador. Agora, honestamente, o São Paulo é gigantesco, é um clube que serve de parâmetro para muitas coisas no futebol. Mas pelo que o Marcos Leonardo apresentou no Mundial, na Copa do Mundo de Clubes, eu imaginava que ele ficaria e se ele não ficasse, ele teria um espaço ainda até num clube europeu. Mas claro que o São Paulo é uma visibilidade, pensando em seleção brasileira, em sequência de trabalho. Mas Ronaldão é um atacante que é muito bom. E ele tem um repertório bem versátil. Não é aquele atacante que fica parado esperando a bola, ele se movimenta. Eu gosto muito do futebol dele. É da nova safra de centroavantes que se movimentam muito e a correria. Tem habilidade também, né, Edu? Nova safra da Meninos da Vila, igual o Yuri Alberto e ele. Agora, assim, que nem o que nós estamos vendo, o que fizeram com a carreira desse menino também. Pô, deixaram ele numa situação que ele não pôde ser inscrito lá fora, é isso? Por isso que ele está voltando, para não ficar 6 meses parado. É uma gestão também que tem que ser revista, hein, velho? Porque agora fica a mercê num dia para tentar fechar e com valores lá em cima. O staff dele comeu bola. Não, mas é que ele teve, parece, oportunidades de outros clubes também da Europa. E no último dia não fechou com nada. Não, mas aí também tem que ver o que é bom para ele. Né? Isso daí chama atenção também a participação dos clubes brasileiros nesse Mundial que teve, né? O futebol brasileiro, muito bem falado lá fora, que todos falavam que estava abaixo dos demais países. Mas o staff comeu bola, não, e isso faz com que o jogador no último dia tenha esse desejo de querer jogar novamente no Brasil. Mas as oportunidades às vezes aparecem de última hora. Porque aqui a gente vai mostrar só para demonstrar mesmo, para que vocês tenham uma ideia do que o Marcos Leonardo fez pelos clubes, né, nos quais ele atuou. No Santos ele ficou de 2020 até 2023. Foram 168 jogos, 54 gols, 9 assistências. É um bom aproveitamento. No Benfica, é uma passagem bem mais rápida, de 24 jogos, 8 gols e nenhuma assistência. Aí no Al Hilal, já de 24 a 25, foram 43 partidas, 29 gols e 3 assistências. Então... Cicinho, quando a gente olha para esses números, dá uma animada. Animada? Dá uma empolgada. O São Paulo fica impossível. Aí é campeão da Libertadores. Você tá louco. Olha, pensando em Libertadores, gente, mas para Libertadores, se ele vier, é um ótimo acréscimo. Não, é a cereja do bolo que falta, Renato. O São Paulo tem um time muito bem montado com o Crespo. E tem que deixar, o esquema tático ali é nítido que falta esse camisa 10... que o São Paulo ainda não encontrou, que leva a bola até o atacante, mas quando tem o Lucas e outra, o Oscar também voltando, é essa grande opção. E esse camisa 9, né? Porque o São Paulo precisa, que é o matador, que é o goleador, que está aí, Marcos Leonardo, que é São Paulino, vai entender o peso dessa camisa e, cara... Você vai ser feliz, vem ser feliz, irmão. Vem ser feliz. Tá empolgado, Seleção brasileira. O senhor reza bastante, Cicinho. Esse lobby vem logo, hein, Marcos? Até que me permita sonhar até meia-noite, então venha. Não, mas tem alguma coisa errada. O cara foi artilheiro, o cara foi e tá numa situação dessa que nem o time dele quer ele. Mas não é o time que não quer ele. O que aconteceu? Ele que quer sair, irmão. Explica o que aconteceu. Não, ele que quer sair pra jogar. Entendeu? Ele tem contrato ainda com o clube lá. Sim. Vai ficar lá, vai treinar, vai jogar. Vai treinar. Sim, vai treinar e vai jogar. Ele ficaria uns 4 meses no São Paulo, a princípio. Rapaz, aí ele vindo, de repente, pro Brasil, a visibilidade, irmão. Imagina o futebol. Seleção brasileira. Vê se abaixa o salário, são mais de 10 milhões por mês. Não, mas a felicidade, irmão, a felicidade. Não, mas o São Paulo não vai pagar nada. O clube que lá vai pagar o salário dele. Por que o Casares não assinou ainda, se não vai pagar nada? Porque o clube ainda não liberou. Os árabes não são bobos? Vamos ver o que vai acontecer. Bom, falando em mercadão da bola, o Palmeiras mostra que uma gestão competente fatura muito. O Palmeiras vendeu jogadores, agora... Alguns atletas negociados fora do país estão rendendo dinheiro ainda, uma base poderosa, mas tem chegada. E é de Andréas Pereira. Depois que o Richard Rios saiu, vem um cara bom.
Ok? Como Abel Ferreira já disse inúmeras vezes... O futebol brasileiro não dá tréguas a ninguém. Rafael Veiga, 11 títulos, um dos maiores da história do Palmeiras, pilar da chamada terceira academia do Verdão, vem sofrendo com lesões e o baixo desempenho em 2025. 33 jogos, 20 como titular e 3 gols. Não atua desde a eliminação na Copa do Brasil para o Corinthians. Já são 6 partidas fora. Com o elenco de folga pela data FIFA, ele postou uma foto do gramado da academia de futebol com o versículo bíblico de Romanos que significa: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. É um jogador que tem tido nos últimos 4, 5 anos um rendimento absurdo. São muitos jogos seguidos, jogou muitas vezes com pequenas dores, até que chegou um momento em que teve que parar, e acho que foi a melhor coisa que nós fizemos. Acho que não estava a ser nem bom para ele, nem bom para o clube. A perda de espaço do Veiga também tem a ver com o fato de que em 2025 o Palmeiras abriu os cofres por reforços e se tornou o clube com o maior investimento na história do futebol brasileiro, cerca de 690 milhões de reais por 12 contratações nessa temporada. Mas também arrecadou muito em 2025. Com a venda do jovem Thales, de 20 anos, que vai atuar no futebol espanhol no Almeria, o clube ganhou 38,2 milhões de reais, ainda mantendo 20% sobre uma venda futura do atleta. Ao todo, nesta temporada até aqui, foram 675,7 milhões de reais em vendas. E mais, nesta segunda-feira, com a ida do Kevin, do Shakhtar Donetsk da Ucrânia para o Fulham da Inglaterra, o Verdão embolsou 30,6 milhões de reais por ter mantido 10% da venda futura, mais a porcentagem de clube formador. Mesma situação do Wesley, que estava no Internacional para o Al Rayyan do Catar. Nessa, o Palmeiras fatura 23,1 milhão de reais. O Verdão está literalmente em outro patamar. E nesse vai e vem do mercado financeiro do Palmeiras, o namoro que era para ter sido selado para a Copa do Mundo de Clubes saiu agora. De dezembro de 2024 até fevereiro deste ano, o clube tentou de todas as maneiras contratar o Andrés Pereira do Fulham da Inglaterra, disposto a pagar 20 milhões de euros. Na época, 126 milhões de reais. O desejo antigo de Abel Ferreira chega agora pela metade do preço, com o Palmeiras economizando bastante, pagando 10 milhões de euros, cerca de 63 milhões de reais. E agora acho que foi uma oportunidade ótima de mercado que a nossa Presidente identificou, e acho que nos vai ajudar ao longo deste ano. O jogador já está no Brasil, chegou ontem por volta de meia-noite, veio com toda a família uniformizada de Palmeiras. Contrata até o fim de 2028, vai vestir a camisa 8. Inclusive, ele já consta no bid da CBF, boletim informativo diário, apto para estrear. Andrés Pereira vai nesta terça-feira na academia de futebol e começa a treinar com os novos companheiros a partir de quinta-feira, já que o elenco está de folga até amanhã. Na temporada 2024-2025 na Inglaterra, foram 37 jogos e 2 gols marcados. E a expectativa é que a estreia possa ser diante do Internacional, no dia 13, no Allianz Parque. Acho que este tipo de jogadores não é preciso perguntar ao treinador se gosta ou se não gosta, porque sabemos todos da qualidade que ele nos pode vir trazer à nossa equipa. Ei, tem alguma coisa errada. Como assim? Estreia do Andrés Pereira contra o Inter. Calma, o cara precisa se recondicionar mais, treinar mais. Calma, Palmeiras. Elogiei aqui, chamei empolgada, agora já baixei aqui o astral. Eu achei que tinha acontecido alguma coisa com ela. E tem tempo aí, né, Renato? Porque se a parada não precisa. Que isso? Contra o Inter, por quê? Nem chegou, né? Então, chega logo mais. Tem uma temporada longa aí. Mas aí tem um lado bom, né? Talvez chega desentrosado, né? Tá. Justamente o que falta para o time do Palmeiras hoje? Qual é a grande reclamação? Que o Evangelista, até achei que ele jogou bem o clássico contra o Corinthians, sempre atento, disputando bolas, ligado no jogo. Mas é que o Andrés Pereira vai chegar para ser titular, gente. Não, titular, com certeza, Renato. Isso não tem a dúvida. Como o Cicinho falou, a cereja do bolo, essa é a cereja do bolo, Cicinho, do Palmeiras. Essa é, entendeu? Com a chegada do Andrés... A cereja verde. Vai potencializar muito alguns jogadores que vão jogar ao lado dele, Renato. Até porque é um jogador experiente,
acostumado a jogar grandes jogos e também tem a bola parada, que é fundamental hoje no esquema tático do Palmeiras. Ele bate pênalti então, também? bate pênalti também, então bate ele vai bater falta, bastante pênalti. bate escanteio, então vai ser importante para joga de 8, joga de 10, arma muito bem o time. Então essa que estava faltando, principalmente com a saída do Rios, né? Por mais, como você bem disse, o Evangelista jogou muito bem contra o Corinthians, mas não manteve a regularidade. Então, com a chegada dele, de repente pode até o Evangelista jogar, de repente pode tirar o Maurício não está jogando bem, Renata, tá jogando. De repente pode colocar ali, então vai ter opções. Gente, o Andréas Pereira tem que jogar com o Maurício, na minha opinião. Tem que jogar com o Maurício. Maurício é um cara diferenciado e o Abel tá dando sequência para ele. Hoje, eu diria até que ele tem, claro, o Veiga também com problemas de lesão, mas ele tá um passo ali, né? O importante é que vai ter opções para ele escolher. Tomara que ele possa escolher da melhor forma possível, até porque... Não, mas não contra o Inter. O Maurício também, se não quiser jogar contra o Inter, pra quê? Será que vai ter lei do ex? O Maurício, será, Ronaldo? Essa é a minha realidade. Só olhar pro passado. Tô cansada. Mas cansada. Perde um aqui, perde outro ali. Mas... Agora vai o Wesley também. Mas eu achei parabéns pela contratação, Renata. Muito boa contratação essa do Andrés Pereira. Apesar que eu acho que ele já estava contratado, não estava? O Xixi quer animar a Renata lá. Outros têm pesadelo. Não, eu só tenho pesadelo. Eu, quando vou dormir, eu só penso qual é o pesadelo da noite. Eu tô dando risada, amigo. Porque quando vai jogar na arena, é bom avisar esse menino, o Andrés Pereira, porque quando for lá pra arena, tem que ir de fralda vazia. O sonho acabou, não é sempre que vocês enfrentam o Palmeiras. Agora vai vir. Mas eu tenho uma notícia. É mais um cara pra se jogar dentro da área. O Andréas Pereira no ano que vem no Paulistão. Por quê? Não tem mais encontros entre sonhar. Palmeiras e Corinthians esse ano, é só no Paulistão. Agora só no cai na realidade agora, irmão. Porque o campeão ainda será o Corinthians, né? Porque vai ter que disputar, né? Cai a realidade. Agora o campeonato de vocês é esse, agora, o brasileiro e a Copa do Brasil, irmão. Ontem eu assisti um pouco o negócio desses lances, ontem tava vendo o negócio desse menino. Ele é um cara que dá uma sustentação legal também pra defesa, hein? Ele teve aquele erro, todo mundo fala, com o Davis e tal. Mas estava jogando muito aquele jogo. Mas estava jogando muita bola. Não, ele joga muita bola. É extremamente técnico. Olha e eu não aí, entendi, honestamente, eu não sei por que o Flamengo recuou nessa contratação. Porque esperava-se que ele voltasse para o Flamengo. Não sei se ainda é por causa desse lance que ficou tão famoso e marcante da Libertadores, a perda do título pelo Mengão. Mas, honestamente, me surpreendeu que ele não voltou para o Flamengo e sim para o Palmeiras. Que bom para o Palmeiras. Ainda mais, eu acho que o meio de campo do Flamengo, acho que também não necessitaria tanto, de repente, do Andrés ali, porque tem opções, de repente, que contrataram o Saúl chegando, aquela coisa toda. Agora, para o Palmeiras, vai chegar e vestir a camisa titular. Ele pode fazer uma dessa com o Corinthians no derby, no Paulistão, né? Não esquece. Ele já era palmeirense aí, já, eu acho. Só espera a próxima rodada ainda não, Andrés. Mais um pouquinho, segura um pouquinho. Bom... Quem ainda está naquele impasse é o Atlético Mineiro. Parecia tudo muito bem encaminhado com o Martim Anselmi. Já foi auxiliar no Inter, quer falar comigo? Fala comigo, conheço bem. Miguel Ángel Ramírez, não é? E aí agora não acertou, ele estava no Porto, já passou pelo Cruz Azul também, não é? Cara aqui no Del Valle e agora Sampaoli volta ao jogo e está sendo observado. A fase do Atlético não é nada fácil. Se dentro de campo o Galo amargou a terceira derrota consecutiva e viu a distância para a zona de rebaixamento cair para 2 pontos, fora das 4 linhas, o clube ainda não conseguiu encontrar um substituto para Cuca, demitido na última sexta-feira. No fim de semana, alguns nomes foram ventilados, como os de Pedro Caixinha, ex-Bragantino, e Luiz Ubeldia, ex-São Paulo. No entanto, foi um terceiro treinador que esteve mais perto do acerto com o alvinegro. Foi Martim Anselmi, argentino de 40 anos, que comandou o Porto e o Independente Del Valle. É uma necessidade, a gente está trabalhando isso desde a saída do Cuca. E na reapresentação do elenco a gente já quer ter esse novo treinador para ter essa retomada. Estamos em 3 competições, isso é positivo, só que a gente não pode ter essa performance que a gente está tendo. Mas sabe quando a maré não é boa? Pois é. Na noite de ontem, o argentino desistiu de concretizar a negociação com o Atlético. O motivo? A pressão que o clube vive atualmente. Pedindo desculpa por não ter ajudado mais. Por mais que as coisas não estejam dando certo, a gente faz de tudo para ajudar. E quando não consegue,
a gente tem que fazer algo diferente. Mas a torcida atleticana não lamentou tanto o não de Martim Anselmi, já que o preferido pela massa do Galo é outro argentino, Jorge Sampaoli, que passou pelo clube entre 2020 e 2021 e hoje mora no Rio de Janeiro. E de acordo com informações, toparia sim voltar ao alvinegro. O certo é que a diretoria terá que correr contra o tempo, já que no dia 11, no Mineirão, o Atlético terá o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil e com a dura missão de reverter um 2-0 contra o maior rival sem a presença de sua torcida. O Atlético, banho de água fria, porque perdeu por 2-0 para o Cruzeiro na Copa do Brasil, rival máximo da vida, tá na Copa Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro faz uma campanha muito irregular, tem jogos atrasados, é bem verdade, porém não consegue ter um desempenho que se espera do Atlético, acabou de ser derrotado. O Vitória não tinha treinador efetivo, o Atlético também não e perdeu para o time baiano. Então, realmente, Edu, eu vejo que é urgente a questão do técnico, da nova filosofia, o Galo tem que resolver muito rápido. E é para ontem, Renata, porque o Campeonato Brasileiro ele não perdoa. E o Atlético, principalmente nessa parada, de repente vai poder ter colocado um treinador para dar tempo para ele treinar. Então, o Galo demorou muito, está demorando muito para acertar com o treinador e isso prejudica bastante, principalmente a sequência do campeonato. Porque, na minha opinião, o Galo tem que ligar o sinal de alerta para ontem, porque o Campeonato Brasileiro está ali perto, né? Está na Sul-Americana. Na Copa do Brasil, perdeu o primeiro jogo, acho muito difícil reverter. Mas o futebol, tudo pode acontecer. Então, na minha opinião, humildemente, prioriza o Campeonato Brasileiro, porque senão vai brigar para não cair como brigou ano passado. Cicinho, é a opção correta, Jorge Sampaoli? Renata, analisando o Sampaoli, ele é um cara maluco, né? Ele é enérgico. Talvez esse seja o pensamento da diretoria do Galo, né? O Galo, se você olhar no papel, tem grandes jogadores, mas precisa de um treinador para dar um choque de realidade. Então, trazendo o Sampaoli, é nítido que o Galo não está pensando em título, mas sim em livrar o time da zona de rebaixamento. Porque se almejasse título, né, traria um treinador assim mais... Você acha que ele não pode beliscar uma Sul-Americana? Não, Sul-Americana até sim, mas o Atlético Mineiro... Dá vaga direta na Libertadores, uma graninha, deixa o torcedor feliz. Direta na Libertadores eu não acredito. Então eu acredito que a diretoria está olhando ali, os jogadores muito acomodados, falam, vamos mexer com o brilho desse jogador aí, vamos trazer um cara para mexer com esse grupo aí e colocar os caras no trilho. Então o Jorge Sampaoli é a melhor opção, por quê? Ele vai fazer os caras treinar e jogar e parar com aquele negócio de depender somente do Hulk, de um brilhantismo do Hulk. Os caras, na verdade, do Atlético Mineiro têm que correr mesmo. Ô, Rona, será que algum dia o Sampaoli vai treinar o Corinthians? Eu acho que não, viu? Eu acho que não. Leva ele pra lá, pô. Não, porque ele costuma chegar... E eu tô achando até o Galo aí, o pessoal do Galo, a direção do Galo aí, vocês estão querendo apagar o fogo com gasolina? Não, eu tô ouvindo... Explica aí, Rona. Eu tô ouvindo vocês falarem aqui e estão querendo apagar o fogo com gasolina, porque esse cara vai chegar, ele vai atormentar a vida da direção, vai querer jogador pra lá, pra cá. É o jeito dele. Ele vai... Mas vai querer como se a janela tá fechando agora? Exato, mas você vai ver o que ele vai fazer na cabeça desses caras aí. Agora, é que ele vai animar o grupo, não sei não. O Hulk precisa ser animado? O Hulk teve que ser acalmado porque ele estava sem receber. Ele, Rony, uma turma entrou tudo na justiça. Aí entrou o Cuca e a minha... rapaziada, vamos pensar aqui. Apazigou, né? O Cuca foi o cara que deu uma segurada na turma. Mas a maior reclamação... O São Paulo vai meter fogo. A maior reclamação do torcedor, da imprensa, né, falando do Galo, é exatamente essa postura dos jogadores aceitando muito o resultado. Entendeu? Aceitaram ficar sem receber, sem treinador, o Vitória sem treinador. O Galo é muito mais time do que o Vitória. Eles entraram na justiça e o Cuca veio e falou, parou, gente, parou. Deixa lá fora esse assunto aqui dentro. E tanto é que ele ganhou do Flamengo, eliminou o Flamengo. Aí você vai colocar o São Paulo. No ano passado, chegou na final da Copa do Brasil e da Libertadores, ou seja, no topo, e penou no Campeonato Brasileiro. Lutou pra não cair. Última rodada, na última rodada. Esse grupo do Galo merece carinho, essa rapaziada aí. O seguinte, Mercadão da Bola é o assunto dessa terça-feira e no Rio de Janeiro não é diferente. A última janela de transferências da temporada do futebol brasileiro fecha hoje. Aqueles que ainda buscam contratações precisam correr contra o tempo. Depois desse período,
apenas jogadores sem contrato, livres no mercado, poderão ser inscritos. Entre os clubes cariocas, o que mais contratou foi o Vasco. Foram 6 reforços ao todo, incluindo o retorno do volante Cauã Barros, que estava no América Mineiro e já voltou sendo titular. Também chegaram os zagueiros Robert Renan e Carlos Cuesta, o volante Thiago Mendes e os atacantes Matheus França e Andrés Gomes. Cuesta e França serão apresentados hoje à tarde. O colombiano de 26 anos foi anunciado ontem pelo Vasco. Ele chega por empréstimo até o fim de 2026, com opção de compra junto ao Galatasaray da Turquia. Quem mais perdeu jogadores foi o Botafogo, quase um time inteiro, 10 ao todo. Entre eles, nomes importantes como Igor Jesus, Gregory, John e Cuiabano. Até por isso, o fim da janela está sendo comemorado por David Ancelotti. Seguramente fico contente com o elenco que tenho hoje. Espero que vai ser o mesmo elenco na sexta. Mas no mundo do futebol tudo pode acontecer, nas janelas de mercado tudo pode acontecer. Vamos estar preparados para tudo. Foram 5 contratações e 2 delas já viraram titulares, o goleiro Neto e o volante Danilo. Nas últimas horas, o clube teve recusada 2 propostas. Uma pelo atacante Jota Silva, do Nottingham Forest, na Inglaterra, e outra pelo Al Ain, dos Emirados Árabes, que não quis negociar o lateral esquerdo Eric. No Flamengo, foram 4 reforços: Saul, Emerson Royal, Samuel Lino e Carrascal. Saul e Lino já são consideradas peças fundamentais do time de Felipe Luiz. A prova disso é que o atacante foi chamado pela primeira vez para defender a seleção brasileira. Tô me sentindo muito bem, com uma boa expectativa. Recebi essa notícia em casa, estava tranquilo, aí descansando, pensando nesse jogo contra o Grêmio, e fui surpreendido. E fico feliz de ter conquistado esse momento e espero agora aproveitar e desfrutar e tentar dar o melhor de mim. No Fluminense também foram 4 chegadas: Luciana Costa, Santi Moreno, Igor Rabelo e o retorno de John Kennedy. Os 2 primeiros foram titulares no empate contra o Santos no último domingo. Os jogadores foram contratados para se juntarem ao nosso elenco para jogarem. Então, dependendo do adversário, dependendo do que a gente precisa, eu coloco os jogadores em campo. Peças que Renato Gaúcho tenta encaixar logo, depois da saída do craque do time, o colombiano John Arias, vendido ao Wolverhampton, da Inglaterra. Uma baixa que parece ter impactado diretamente no volume ofensivo da equipe. Desde o retorno da Copa do Mundo de Clubes, o tricolor é o time que menos finaliza no Campeonato Brasileiro. Tá aí, o mercadão da bola carioca. É difícil bater o Flamengo, porque gastou demais. Trouxe jogadores para posições necessárias, que já estão jogando, já estão mostrando qualidade. Agora, Botafogo, Fluminense, até o Vasco, todo mundo se movimentando. E a gente aproveita para se movimentar também. Divisão de rede aqui no Jogo Aberto. Na sequência, para quem fica com a gente, informações do Corinthians. Ai, 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 ai. O Ministério Público deu uma força para aquela limpeza proposta pelo Ronaldão há tempos aqui no Jogo Aberto. Ex-presidentes afastados, não perdeu o derby, classificado quase na Copa do Brasil, pelo menos metade do caminho. Tem coisa boa e ruim, Ronaldão. É isso. É quase um sacrilégio dizer que foram 2 dias de folga. Aqui não tem folga, não. Quando não é no campo, o agito é nos bastidores. Por exemplo, 3 em 1. 3 ex-presidentes em um mesmo pacote. Para não atrapalhar a investigação no caso dos cartões corporativos e supostas notas fiscais frias, o Ministério Público pediu o afastamento dos conselhos deliberativo e de orientação do clube dessas figuras aí: André Sanches, Duílio Monteiro Alves e Augusto Melo. Augusto não está em conselho algum depois do impeachment mês passado. Mesmo assim, por precaução, foi incluído no pedido da promotoria. O pedido foi feito no último dia 21, mas até agora o Tribunal de Justiça de São Paulo não decidiu se vai optar ou não pelo afastamento deles. Em campo / bastidores, a negociação com Memphis Depay vai ganhando volume. A atual diretoria
tem um acordo encaminhado com ele para parcelar uma dívida de 11 milhões de reais que deveria ter sido paga em 20 de agosto. O número de parcelas e o prazo para quitação não sabemos. Valor devido por metas alcançadas, presença em mais de 70% das partidas. No próximo dia 15, Memphis terá direito a mais 1 milhão de euros pela segunda parcela das luvas, 6 milhões e meio de reais mais ou menos. Enquanto isso, o holandês, entre aspas, espera. No derby de domingo, ele não acertou nenhum chute ao gol. Perdeu 19 vezes a posse de bola. Errou 35% dos passes que tentou. Mesmo assim, ficou em campo os 90 minutos. É que o cobertor anda curto por esses lados e seguirá encolhido. Sem Mateuzinho por precaução, Dorival Júnior teve, por exemplo, que improvisar na lateral direita. O volante Charles teve que entrar. Nós tivemos alguns improvisos, tivemos que fazer algumas alterações. Nos faltou algumas características que eu pontuo como essenciais e fundamentais, mas não vou mais falar a respeito disso, porque eu sei que até o final do ano não terei mais nenhum atleta que possa chegar. O que Dorival Júnior destacou tem muita importância. Os prometidos reforços esperados por ele não vêm. Pelo menos até dezembro, ele vai ter que trabalhar com o que tem em mãos. No sentido figurado, na gíria policial, puxando a capivara do Corinthians, puxando a ficha criminal, os débitos da instituição, os credores não querem negócio, não querem nem ouvir falar de parcelamento dessa dívida, coisa e tal. É o caso, por exemplo, do Santos Laguna, do México. O alvinegro deve ao time mexicano 40 milhões de reais pela contratação do zagueiro Félix Torres, que poderia ser improvisado na lateral direita contra o Palmeiras e nem saiu do banco. O Corinthians queria parcelar 70% desse valor em 4 vezes. Depois falou em 2. E os 30% depois, a perder de vista. Quem sabe? O Santos Laguna bateu o pé e o Transferban está mantido na FIFA. Tem ainda a dívida de outros 40 milhões de reais com Matias Rojas. Tem mais 23 milhões de reais devidos ao Talleres da Argentina pela vinda de Rodrigo Garro. Se tudo isso também vai virar Transferban, Dorival ficará com os cabelos ainda mais brancos. Sobre o transfer eu não sei, eu não posso falar nada, aí é com o Fabinho, a diretoria. Mas a respeito de contratações eu já tenho a consciência e o entendimento que não vai acontecer. Então, a partir daí, o assunto morreu e nós vamos trabalhar para fazermos o nosso melhor. É um furacão pelo lado alvinegro. Com a corda no pescoço, surgiu a informação de que o Corinthians teria recusado da Roma da Itália uma proposta de 30 milhões de euros, quase 191 milhões de reais, pelo atacante Yuri Alberto. Seria um alívio e tanto nas finanças e um caos para o treinador, já sofrido com os últimos acontecimentos. No dia 10 tem o jogo da volta contra o Atlético Paranaense em casa, pelas quartas de final da Copa do Brasil. O alvinegro joga por um empate para seguir, ganhou fora por 1-0. Nesta quarta-feira, Dorival e seus comandados voltam aos treinos depois de 2 dias. Seria sacrilégio dizer que foram dias de folga, com tanta preocupação com esse fervilhante bastidor alvinegro. Fervilhante bastidor, é isso que o Nivaldo Decilo falou. Fervilhante estará o nosso debate já já, hein? É debater à vontade, ao lado deles. Ronaldo Giovanelli. E essa caneta? Tudo bem, bebida? Tabela! Você está na parte... Que parte da tabela que você está? Na primeira ou na segunda parte? Na primeira! Então comemore, bebê. Comemore, ficou 40 dias no Z4. Comemore, bebê, lá. Olha como eu evoluí do Z4 para o 10º lugar. Como não vou comemorar às vezes na vida? A gente comemora as pequenas vitórias, Ulisses. Não é só as grandes, majestosas e apoteóticas vitórias, não é? Renata Fã, a vida é feita de momentos. Oh, você que o diga, hein? O seu tá rindo o quê, doutora Zena? Tá vivendo grandes momentos, irmão. Que momento, hein, pai? Que momento, João. Que momento. Ai, uns aproveitam e merecem aproveitar. Oi, João Pedro, falando em você. Tudo bem? E aí, tudo bem? Foi pra Barretos?
Barretos não, Barretos não. O Ronaldo tá com inveja do meu cabelo, cara. Que topetaço, hein, bebê? Ronaldo, só que eu quero agora Old Money, é o estilo. Já veio isso aí. É, o estilo mais assim, estilo dos anos 80. Como é que é? Very money? Very money. Very old money. É Old Money. Presta atenção. Faltou costeleta. Essa Juvena é bonitinha. Você é linda, né? Você é linda. Ainda bem que ele não foi pra Barretos, hein? Vai pra Não Barretos. sabe distinguir touro da vaca, é um negócio... Ô, Cicinho, lá em Goiás tem bastante gado, não é? Tem bastante coisa. Tem bota, tem chapéu lá. Você Tem chacoalha a cupim, árvore tem e cai cupim gente lá cantando. também. Tem cupim? Oi? Cupim? Cupim, tem uns cupim ainda pintados de branco, gordo. Alguém tá se acompanhando, caiu nessa. Mas tem. Você caiu, Cici, nessa? Hã? Caiu nessa também? Não. Eu era da época da vaca magra. Aí quando ficou a vaca engordou, aí acabou o gordura. Ainda bem, senão tinha que... O Ronaldo caiu, caiu até no avestruz. Eu não. Avestruz, hein? Os caras dividiam o ovo de avestruz de isopor. Eu só tenho medo, sabe do quê? De urubu. Flamengo. Chico! E aí, comemorou o aniversário, celebrou bastante, chiquito. Ah, coisa boa. E tô comemorando não no campo, mas no aeroporto, né? Lembra do São Paulo, uma época que só comemorava a contratação? Eu tô assim. Olha o meio campo. Cuejar, Arthur e agora é o William. Voltamos pra 2016. E o William, explica pra quem não sabe. Aquele do Corinthians, do Chelsea, do Arsenal, do Shakhtar. Mas ele falou que no do seu Brasil não era Severino. seguro. Um beijo, seu Severino. Agora o senhor vai ver o que é vestir uma camisa pesada como a do Grêmio. Fique tranquilo, vai dar tudo certo. Voltamos pra 2015. Eita, Chico. Pra quem, hein? Pra quem queria Roger Guedes chegar no William, hein? Ó, por exemplo, Edu Dracena tá comemorando a chegada de Andréas Pereira, que também vem do mesmo lugar, né? Às vezes custou um pouco mais caro. Né? Cereja do bolo ali, camisa 8 do Verdão. É um jogador legal, Renata, porque já é campeão pelo Palmeiras, né? Foi campeão da Libertadores pelo Palmeiras. Que isso, já tá na história do Palmeiras. Tá na história, desde 21. Ídolo. O novo ciclo começou afiado, hein? É o seguinte, Everton Guimarães, muchacho, estou preocupada com o Atlético. Buenas pra você. Cadê o treinador? Que coisa, o comandante não chega de jeito nenhum. Buenas, muchachos. E de repente, Renata, o Martin Anselmi, que estava, inclusive, segundo o Paulo Brax, né? CFO, os caras inventam cada gol, CFO, CFO e tal do clube. Ele disse que já estava bem encaminhado com o Martin Anselmi, mas não citou o nome do Martin Anselmi. Estamos encaminhados com um treinador, né? E aí, de repente, o Martin Anselmi, a garapa azedou. Ah, não quero, não vou e tal. Aí, hoje, pela manhã, o primeiro contato e uma reunião com o Sampaoli, agora à tarde, outra reunião e o Sampaoli deve ser anunciado, deve ser anunciado como novo treinador do Atlético. A torcida tá maluca aqui porque gosta do Sampaoli e um time panda como tem sido o Atlético, nas mãos de um treinador como o Sampaoli, pode dar uma resposta. Agora, nada mais lindo no dia do que você hoje com essa indumentária, Renata. Você está exuberante. Muito obrigada pelo elogio. Só uma coisinha. E você está feliz com o Sampaoli? Ô, Renata, eu prefiro o Sampaoli do que uma aposta, né? Eu prefiro o Sampaoli do que uma aposta, né? O Martin Anselmi seria uma aposta. Então, entre o que eu já conheço e o que eu não conheço, eu prefiro quem eu já conheço. Agora, se vai dar certo é outra história, porque os problemas no Atlético não têm sido só treinadores, não. A coisa tá muito pior do que se imagina. Olha, gente. É o seguinte, calma, vocês acham que terminou? Se ele não aparece aqui, não, o programa não fica daquele jeito, maluco, incrementado. Olha lá, solto, esperando por Marcos Leonardo. Agora não vem. Capela! Agora que não vem mesmo. Capela rima com tabela! Tá em décimo, imagina. Imagina. Já teve segundo, comemorou. Que tabela pro Capela não é bom, Já né? subiu até no cadeirão. Meu Deus do céu. E depois eu quero ver essa tabela, só não mostra da Série B, que eu acho que a gente não tem nada da primeira parte da tabela de classificação. Agora, eu tô olhando o relógio aqui, ó, já passou do meio-dia e vou falar, Tricolor tem até a meia-noite. Toca o Cuco aí pra mim. Cuco! Tem até a meia-noite pra tentar
anunciar não só uma, como 2 contratações. Marcos Leonardo, que parece estar subindo no telhado, e Rigoni, pedido do Crespo. Daqui a pouco eu conto mais sobre isso, Renata. Rigoni, foi com o Crespo, né, que ele jogava no São Paulo. Ele começou muito bem, depois caiu. Mas o Crespo admira o futebol do Rigoni. Emiliano Bom, mas Rigoni. eu quero começar pelo Corinthians, já que o Ronaldo tá aqui do lado. E aí, afastamento de ex-presidentes, agora é sério, é pra valer, o Ministério Público resolveu agir. Isso aí é uma força pro Corinthians, porque tem que tirar as ratazanas de todos os lugares ali, tem que tirar. E a verdade é que agora, pra você, torcedor, o sócio torcedor, o sócio, a torcida organizada, agora é hora de tirar os caras, hein? Se o Ministério Público já afastou, agora é só você, sócio, fazer o requerimento lá e pedir o afastamento em definitivo. Manda pro turma lá que ele vai ter que analisar. Então agora ficou fácil de tirar essa turma de lá. Agora, o que você falou mesmo? Contratação de jogador, ele falou. Não, isso aí deixa pra vocês aí, que pra vocês é título. Isso aí, Não, é que com o transfer não dá pra contratar. Com o transfer como é que vai contratar? E os Garbinho falou, agora estão chegando 3 jogadores, Ronaldo. Eu falei, peraí, pô, é Marcos, o Leonardo e o Garbinho. São 2 só, Garbinho. Marcos Leonardo é um só. Marcos Leonardo é um só, Para de desviar o foco, fala do seu time, é que esse é o assunto aí. Dupla sertaneja, Aliás, Marcos Chico e Leonardo. Garcia é um passo importante. Quando a justiça ela se move para buscar uma punição e dirigentes importantes que estiveram por muito tempo, um mesmo grupo político dominando o Corinthians e, ao mesmo tempo, afundando as finanças do Corinthians. É um primeiro passo, e aí você vê como o clube ele acaba não tomando as medidas necessárias, né? Mais recentemente é que a gente brinca aqui que o Conselho acordou e começou a aprovar algumas coisas, mas aí vem o Ministério Público e faz o que o Conselho já deveria ter feito, o que o clube já deveria ter feito. São dirigentes que, notadamente, nos últimos tempos aí, têm se provado cada vez mais como nocivos ao clube. Por mais que o resultado de campo, muitas vezes, no caso do Andrés, né, mascarava muitas coisas, no Duílio nem isso. O Duílio nem conseguiu ganhar um título como gestor e afundou o clube da maneira como afundou. Ele ganhou um título? Ele ganhou o título que mais afundou o Corinthians. O Duílio não ganhou. Com assinaturas. Ah, bom. Ele liberou o Carlos Miguel, ele colocou o Mano lá com 2 anos de contrato. Esses foram os títulos. A confissão de dívida. Isso, essas foram os títulos. A confissão de dívida desse. Agora ele quer colocar o irmão dele, Adriano, lá, você acredita? Ô, turma, agora você tem que pegar o Ministério Público e colocar essa turma na rua. É um primeiro passo, Renata Fã, que siga assim e que se averigue mais, porque tem muito mais coisa aí, muito mais. Boa, Chiquito. Ulisses, quando você vê o Corinthians nessa situação toda, eu olho os resultados de campo e eu acho até que o Corinthians tem feito muitos milagres nos últimos tempos. Segue na Copa do Brasil, empatou um derby com muitos desfalques, tem problemas extra-campo. O Dorival Júnior até, por alguns, muitas vezes criticado, não é? Aqui, quando ele merece, ele toma pau mesmo. Tá dando um resultado até não. acima do esperado. A classificação não é boa no Campeonato Brasileiro, ok. Mas, de resto, o Corinthians vai remando e agora esperando pela justiça. Então, Renata, é uma situação desagradável para qualquer clube de futebol. Você ter o teu gestor administrando tão mal, com tantos erros, isso aí destrói um clube de futebol. O Corinthians viver esse transfer ban é horrível, é péssimo. E o Corinthians tem uma coisa que pesa muito, que é a sua torcida, né? A torcida do Corinthians ela não desiste, deu 44 mil, jogos que não tem muita importância, 42 mil. É um torcedor que ele é realmente o nome dele fiel, faz com que o Corinthians seja algo bem diferente. É um jogador, um torcedor tomou o gol contra o Palmeiras, levantou e vibrou, empurrou, incentivou. Não existe crítica durante os 90 minutos. É uma coisa muito diferenciada. O maior patrimônio de qualquer clube é a torcida, e do Corinthians muito mais, por tudo aquilo que ela representa. Mas o afastamento das pessoas que estão envolvidas em irregularidades é benéfica. Você não pode ter um órgão acima do presidente em que existam outros presidentes que fizeram parte de gestões que foram ruins e até então que se provem fraudulentas. Então você não tem como esses caras comandarem. Eles têm que ser afastados. É uma pena, é muito triste isso para o futebol, mas é uma realidade que o Corinthians está vivendo. Eu acho que o corintiano tem que vibrar muito mais do que a contratação de um grande jogador, o afastamento de algumas pessoas que fizeram tão mal ao clube. E é uma decisão que pode ter consequências positivas por muito tempo, não apenas agora, até o final do ano. Falando em contratação, a Roma tentou levar o Yuri Alberto Sgarbi, fez uma proposta, mas também não tem nada assim comprovado, sacramentado. Teoricamente, o Corinthians negou e olha que precisa muito de dinheiro. Não, precisa. A notícia até é surpreendente, né, sobre o Ministério Público, porque são os últimos 3 presidentes do Corinthians.
Então você para pra ver, é impressionante, cara. Os últimos 3 presidentes envolvidos em besteira dentro do Corinthians, cara. É muito grave isso. Mas se essa moda pega, hein? Não, então, exato. Que investiga em todos os clubes, claro, tem que pegar isso. Tem que porque pegar, o futebol não pode ser visto. Errada. O futebol não pode ser visto como algo fora da sociedade, no modo geral, de que é muitas vezes. Do Yuri, também é impressionante o Corinthians recusar a proposta, né? Porque no momento que tá assim, turbulento, precisando de dinheiro e precisa muito, recusar uma proposta mostra que é um jogador muito importante para o clube e que o Corinthians talvez tenha objetivos maiores até mesmo nesse ano. De ganhar uma Copa do Brasil, de ir no Brasileiro tentar, quem sabe, se recuperar, pegar ali uma vaga para pré-Libertadores. Difícil, mas não é impossível. E é um cara que, na minha opinião, tem nível sim para jogar na Europa. Jovem, sabe fazer gol. Me permita, é que com o Corinthians tendo só 50%, ele pega só 15 milhões. Desculpa, o Yuri vai muito mais que isso. Você ir para o mercado para buscar um jogador... Não, acho que não, mas aí é que tá. O custo-benefício do Yuri é melhor ele estando no clube. Chiquinho, falaram do Memphis também, que ele tinha proposta, não sei o quê, Não sei se era para agitar antes do derby, né? Se o Isso Corinthians... pode ser também do derby. Mas é que esse aí, a multa dele é baixa, né? É 6 milhões de euros. Qualquer clube europeu pode pagar isso pelo menos. Vamos pensar assim, ó. Se o Corinthians está com transfer ban, correto? Não pode contratar ninguém. Não pode. Certo? O clube vive de jogador, de qualidade. O Yuri tem muita qualidade, indiscutível, faz muita falta para o time. É isso. Entendeu? Você vai repor? Não. É muito mais caro. Você não pode contratar? Não. Então por que você vai vender? Você vai enfraquecer mais ainda? De repente, não sei quanto tempo vai durar esse transfer ban, porque o presidente do Corinthians me disse o seguinte, que ele fez uma proposta de 70% do valor e não foi aceito e parcelar os outros 30%. Só que o transfer ban, ele vai agravando a situação do clube. Primeiro, você não pode contratar jogadores. Posteriormente, você vai perdendo pontos e até sendo rebaixado. Esse é o ponto que me surpreende em relação a não vender, porque o Corinthians está desesperado atrás desses 30 milhões. Mas será que teve essa proposta efetiva? Será que ela tão vantajosa? O que eu sei é que o Corinthians nem quis abrir conversas. Que a Roma sinalizou a proposta, 30 milhões de euros, e o Corinthians nem quis conversar. O que eu fico assim, Renato, desculpa, o que eu fiquei sabendo, o Yuri foi trocado por 5 jogadores do Corinthians. Sim. Pro Zenit. Sim. E só tem 50%? Mas é por isso, porque ele valia 25 milhões de euros. Mas e aí o clube pegou 5 jogadores no valor de 12 milhões e meio de euros e deu pro Zenit. Mas você acha que 5 jogadores só valem 12 milhões de euros? Mas é que você precisava ficar com um cara muito valorizado, como era o Yuri, de 21 anos na época. Mas era uma outra coisa também pro Ministério Público também dar uma olhada nesse contrato que foi feito. Pra você ter o artilheiro do Brasil, sem dinheiro. O Corinthians não gastou R$1 pelo Yuri. Mas mandou 5 caras. Como não gastou e não vale nada o jogador que você entrega? Mas, gente, você pegou um jogador de 25 milhões de euros que joga no teu time. Só que o Inter ganhou mais de 150 milhões de reais com o Yuri, quando vendeu há pouco tempo. Então, o Yuri é um cara que a gente sabe que o Inter fez uma proposta para ele voltar, ele escolheu o Corinthians, é um cara importante, principalmente com o Vitor Pereira, né? Jogou muita bola naquele momento e continua sendo um jogador importante. No ano passado, a mesma coisa. Mas, gente, é assim, você não vai encontrar um Yuri Alberto. Esquece. Não vai encontrar. Você pode vender, ganhar o dinheiro, vai ficar sem um jogador com essa característica. Isso é um fato. Hoje eu teria feito o mesmo negócio. Eu teria dado os jogadores que eu dei para ter o Yuri Alberto aqui. Para ter o Yuri Alberto aqui. A questão, tipo assim, tem que valer mais os jogadores. É isso. De repente, você diminuir essa percentual. Aí, contexto de clube, Edu. O Palmeiras faria um negócio muito melhor. Isso é óbvio, né? Mas, Edu, 70%. Mas os jogadores eram promessas. E esses jogadores que foram estão aonde? Mas esse talvez... Não, é o Pedro, o goleiro Ivan, o Mantuan. Tô esquecendo de um aqui. Talvez esse seja o grande problema do Corinthians, né? Dar valor no de fora e não dar valor nas suas peças, né? O Corinthians, nós estamos falando aqui de 3 gestões que trouxeram um problema para o Corinthians. A questão é a seguinte, estamos falando de afastamento. Ok, você entra no Corinthians, você faz coisa errada e é afastado. E cadê? Devolve o que você pegou? Não, acho que isso vai chegar. Eu acho que tem que ser o próximo passo. Então, exatamente, porque no Corinthians está isso. O Augusto já vai ter que devolver 40 milhões. E depois você é afastado. Aliás, desculpa, assim, o Pedrinho, que foi na negociação pelo Yuri Alberto, o Corinthians ficou com 30%. Descobriram essa semana que os 30% já foram na gestão do Augusto Melo, só que ele esqueceu de avisar. Então, os 30% eles já foram para pagar dívida com o empresário. Então, assim, essas coisas acontecem no Corinthians. O Ministério já falou que ele vai ter que devolver 40 milhões pro clube. Tem essa também. Augusto. Agora, a gente falou, o Corinthians, claro, ele vive essa assombração do transfer ban, porque tem um e pode ter mais 2. São 100 milhões. Então, aí a coisa fica inviável. E a FIFA, ela não fecha o olho para esses devedores. Ela é muito rigorosa nesse sentido, porque ela precisa manter uma espécie de igualdade, um equilíbrio nesse sistema. Não dá para um dever muito e o outro pagar sempre em dia. Então, é um problema que pode ser ainda agravado. Everton,
Mas em campo o Corinthians ainda vai se safando, vai conquistando algumas coisas, vai pelo menos driblando um pouco essa situação tão ruim no extracampo. Que aí o extracampo do Corinthians, Renata, é a alegria de todo mundo que não torce para o Corinthians, né? E a gente vive isso há muitos anos, né? A alegria dos rivais aí de São Paulo, a alegria de todo mundo que está aí pelo Brasil e pelo mundo e que não torce para o Corinthians, né? Porque é impressionante. E acho muito pouco provável que a coisa... que haja uma mobilização, Renata, em que o Corinthians entre num processo de paz. Por quê? Porque você tem um conselho inoperante e dividido. Um conselho fiscal que não fiscaliza, um conselho deliberativo que é inoperante e todo dividido. Essas guerras políticas dentro do clube passam muito por causa dessa divisão do conselho, né? A dívida do clube. E aí, eu já disse aqui e repito, dia que moralizar e organizar, como eu acho que o Corinthians é o maior fenômeno midiático do continente, acho mesmo, aliás, acho, não tenho certeza, se moralizar isso aí e organizar, aí lascou para quem não torce para o Corinthians, sabe? Então, enquanto continuar essa briga, essa confusão, essa dificuldade, essa divisão de conselho, esses grupos políticos que se engalfinham dentro do clube o tempo inteiro, é ótimo para quem está de fora, né? E aí, eu tenho certeza que, por exemplo, nessa situação do Yuri Alberto aí, só pegando uma carona no assunto, eu tenho certeza que tem alguém dentro do clube que era favorável à saída. Ah, mas você vai enfraquecer o seu time, você vai fortalecer aquilo que você precisa, né? Que é o cofre cheio. Então, assim, eu sinceramente não sei onde isso pode chegar, Renata, e a sorte do Corinthians é que, pelo menos em Copa, né, na Copa do Brasil, o Corinthians está vivo. Porque no Brasileiro vai ser isso aí que a gente está vendo, meio de tabela, se muito uma vaga para a Libertadores e nada mais que isso. E na Copa ainda está vivo. Porque se daqui a pouco sai da Copa do Brasil e no Brasileiro para meio de tabela e não vendendo e não arrecadando, por exemplo, com a venda espetacular que foi oferecida aí pelo Yuri Alberto, aí daqui a pouco começa a confusão de novo e as brigas são intermináveis. É um negócio impressionante, mas bom para quem não torce para o Corinthians. E estamos muito à vontade. Capelanes, você que é muito bem informado sobre os bastidores corintianos. Legal, por um lado, que o Ministério Público tenha pedido esse afastamento de 3 gestores e que se comprove tudo isso. Mas até lá, muita coisa ruim pode acontecer ainda. É uma pena. Eu concordo 1000% contigo, Rê. E vou falar uma coisa, olha só que fase que a gente chega, né? O Ministério Público tem tanta coisa mais importante para resolver em termos de população, em termos de convívio social, em termos de pegar ilegalidade de gente que infelizmente atrapalha a vida das pessoas. E não, tem que ficar inserida no futebol porque essa cambada de incompetente desses conselheiros, tudo conivente. Um bando de vaquinha de presépio com o rabinho entre as pernas que não teve corrones de pegar e falar assim, isso aqui tá errado, assim, assado. O Conselho Fiscal, isso aqui assim, assado, tá errado. E já deveriam ter expulsado o pior presidente da história do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, que é uma vergonha, hein? Adora apontar o dedo na cara de todo mundo, emitir comunicado oficial, porque ele não tem coragem de aparecer e debater ao vivo. Deveria aparecer para debater, porque ficar emitindo comunicado oficial, apontando isso, falando aquilo, falando que ele não tem culpa de nada, que é um mundo contra o Duílio, é uma vergonha. Eu não faço questão nenhuma de ler comunicado oficial dessa gentalha aí, porque o mundo é o problema, eles têm a razão. Então, pelo menos que bom, deveríamos ter inclusive mais ministérios públicos para que a gente pudesse averiguar um monte de ilegalidade, um monte de coisa equivocada que não só tem no convívio social, mas no futebol também. Meu ponto de vista aqui, Rê, concordando com o que vocês falaram aí na questão administrativa, para quem não torce para o Corinthians, que bom. Ficamos tristes com uma notícia dessa, transfer ban, não pode contratar. Mas olha só, nada contra o Osmar Stabile. Há um mês estive com ele, conversamos mais de 1h30, gente boa demais, me parece sujeito bem intencionado. Mas vem cá, velho, é o mesmo modus operandi. Quer dizer, tem que ter responsabilidade, equilibrar a parte financeira, mas ao mesmo tempo estamos com o transfer ban na porta aí, mas estamos no mercado tentando contratar jogadores. Por favor, pessoal, é isso que fez com que o Corinthians se arruinasse ao longo das últimas décadas. Tem que chegar alguém para fechar o registro, tampar a torneira e começar do zero um trabalho. E me parece que o Osmar Stabile ainda não teve essa personalidade e o entendimento
momento de falar, cara, a gente não vai contratar, a gente não tem dinheiro, tem um transferban na porta. E se equilibrar o transferban do Félix Torres, tem mais um do Garro. E pode ter mais um lá na frente também. Então, o meu ponto de vista precisa chegar ou uma SAF ou um mecenas. Só assim o Corinthians vai ter uma vida equilibrada e saudável, Renata. Que coisa, é por aí mesmo, Capela. Falou e disse, hein? Seguinte, na sequência ainda tem Andréas Pereira chegando no Palmeiras e a espera por Marcos Leonardo, Sgarbi, Cicinho. Será? Se o São Paulo conseguir... Gente, segura o tricolor paulista de Hernan Crespo. Aldão, eu tenho uma pergunta direta pra você. Ai, lá vem, meu pai. Ai, ela me achou aqui. Não, é uma pergunta muito propícia para o nosso debate. Dezembro termina tudo, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Como você vê essa equipe do Corinthians com vários desfalques, com problemas para o Dorival Júnior, em termos de desempenho esportivo, de competição? 15 segundos. Vem 15 segundos. Agora ela não vem, né? Solta, negão! Não. Não vai ter ajuda do além. 30 segundos, meu Deus. Rapaz, que pergunta é essa? Então, não falando sério, agora sem zoeira, sem nada. Agora ele vai enrolar. Ronaldo, quer ajuda dos universitários? Eu preciso. Final do ano, não tem desfalque, não. Vai ter Yuri, vai ter Memphis, vai ter Tem que chegar lá, né? Só uma coisinha. Eles têm que chegar lá, só pra lembrar. Quer ajuda dos universitários? Ajuda dos universitários, final do ano. Acabou o campeonato, tá louco? Não vai ter ajuda de ninguém. Renata Fã, pra você, 15 minutos. Mal acabado, Querido, obrigada. E pra você, eu acho que não vem nada, hein? Pra mim, Mas o Chico, você viu como o Chico é parceiro? Alguém mais quer ser parceiro do Ronaldo? Eu não. Sai fora, Eu não quero ser parceiro. Eu já tenho a minha parceira, Roberta. Os garbinhos. Everton, você tem alguma dica pro Corinthians em campo? Agora Ele conseguiu enrolar e não responder. Esse cara é uma lenda, velho. Agora, ó, Marcos Leonardo, um pouquinho da carreira dele, é muito jovem. No Santos, jogou de 2020 a 2023. São 168 partidas, 54 gols e 9 assistências. Já no Benfica, passagem bem rápida. Foram 24 jogos com 8 gols, nenhuma assistência. E no Al Hilal, acompanhamos ele de perto, principalmente na Copa do Mundo de Clubes. Ficou de 24 a 25 agora, com 43 partidas, 29 gols e 3 assistências. Capelanes, alguma atualização, alguma novidade? Chegou o Marcos Leonardo ou, por enquanto, nada? Nada. Até meia-noite, não. Boa, Negrão. É até 11h59 da noite. Então o torcedor vai ficar aqui, ó, cruzando os dedos, porque agora chegou determinado momento que a diretoria de São Paulo nada pode fazer. A diretoria de São Paulo fez o possível, já inclusive conversou com o pessoal, o staff do Marcos Leonardo. Tem uma informação que o Sgarbinho trouxe aí ao longo do final de semana nas redes sociais, falando o seguinte: o jogador quer jogar no São Paulo. E para deixar bem claro o que acontece aqui, o Pipo Inzaghi, treinador do Al Hilal, ele não conta, olha só que loucura isso aqui, não conta com o Marcos Leonardo, não inscreveu o atleta no Campeonato Saudita, mas na Champions League Asiática, o Marcos Leonardo, o treinador, gostaria até de contar com ele, tanto é que ele foi inscrito. Então, assim, para poder deixar bem clara a situação, a diretoria de São Paulo agora está em compasso de espera, aguardando. O jogador quer jogar no São Paulo, o staff está fazendo o possível e o impossível para convencer o pessoal lá da Arábia, mas é momento da gente aguardar até 11h59 da noite. Rigoni, pedido do Crespo. O jogador atualmente está no Leão do México. É bem verdade, quando passou pelo tricolor, começou muito bem, teve bons números. Puxar pela memória aqui, foram 13 gols marcados, 9 assistências. Depois começou a cair, foi negociado. E o Crespo, sabendo que não tem Caleri, não tem André Silva, tudo bem, contratou Dineno, Tapia e tal, tem os meninos da base, Luca, mas a grande verdade é, São Paulo até 11h59 está tentando contar com esses dois jogadores. Se esses caras vão chegar, a gente tem que aguardar, mas tem gente que pode sair. Tava conversando com a nossa parceira Tati Tavares, que me passou uma informação importante. O Botafogo tá firme, tá forte, tentando a contratação do volante Luan, que praticamente perdeu espaço com os últimos treinadores, voltou de lesão, preterido pelo Crespo. Caso o Luan consiga a negociação, ele pode ainda hoje acertar a sua ida para o Botafogo lá no Rio de Janeiro, Renata. Idas e vindas aqui no Tricolor. Capelani está demais, hein? Notícia lá, cá, daquele jeito. Capela tá apurando tudo pra gente. Obrigada, Capela. Já falamos mais. É o seguinte,
O São Paulo tem essa prioridade, que é o Marcos Leonardo. Sgarbi perde o Caleri, aí o André Silva começa a fazer gols e, de repente, perde o jogador também. Se o Marcos Leonardo chega, é aquele cara que não precisa de adaptação, de tempo de espera, nada. É uma situação atípica do São Paulo, né? São Paulo perdeu Caleri, joelho, Rian, joelho e André Silva, joelho. São os 3 centroavantes de São Paulo. Aí tem o Dineno lá no clube também, só que não é um jogador que foi um pedido do Crespo, foi antes. Ele chega antes, né? Com uma característica que o Zubeldia gostava mais. E agora tá desesperado no último dia da janela atrás de um centroavante. O Marcos Leonardo é o cara que, assim, se chega, já dá a camisa igual o Amoroso chegou em 2005, né? Assim, já dá a camisa pro cara, o cara joga. O cara joga. No Al Hilal, por exemplo, até me surpreende o clube liberando. Existe a questão dos estrangeiros lá, só que é um cara que, na Copa do Mundo de Clubes, jogou muita bola. Foi um dos artilheiros, com 4 gols, 5 jogos, 4 gols. Foi muito bem. Então é um cara que, se chega no São Paulo, nesse momento que o São Paulo precisa para Libertadores, principalmente, excelente contratação. É difícil? É por conta... Tá muito em cima da hora. E aí depende de liberação lá, de documentação. Mas o São Paulo tá firme e tá muito atrás disso. Muito atrás. O Galo não estava atrás do jogador também? Não queria contar com o Marcos Leonardo, hein, Everton? O Galo aí não paga ninguém, velho. Ele só tá dando risada. Aliás, Renato, o Atlético tá montando aqui, Renato, um time de atacantes, né? O Atlético deve ter... Quer ver, ó... 93 atacantes e nenhum volante. Aí vocês querem que eu chegue aqui e fique elogiando. Aí quem critica é inimigo do clube, né? É o que está menos precisando, mas, bom, se chega, seria titular absoluto, né? Joga demais. Agora, é uma curta passagem, né? Uma ajudinha, depois vai vazar, né? Então, assim, esse negócio de... Renata, amor de verão não me interessa. O Galo tá brabo. Luque de Maiás, Everton, aqui, ó. Luque de Maiás, Luque. O que tá acontecendo com você, bebê? Você tá gaguejando, você tá cheio de... Tá nervoso. O que tá acontecendo com o seu coraçãozinho? Doutor Galo. O que foi? Tô despejando o galo aí em algum lugar. Eu tô aqui. Não, é que eu tô aqui. Não é que eu tô aqui. Não, Ronaldo, é que eu tô aqui fazendo aqui a contabilidade. O Ulisses falou. É que o Ulisses falou dos 40 e tantos mil pessoas que estavam lá na Arena Corinthians 45. E tal. Aí eu fui e falei, juntar 45 mil. Tá. É 45 mil mais um, que é o próprio Ulisses, Timão Press. Então 45... O doutor Galo tá tenso, acabou o dinheiro devendo pra todo mundo. Também. É por isso que eu tô aqui. Os caras tão loucos pra entregar a SAF, os caras tão loucos. Alguém pega aqui, pelo amor de Deus. Não precisa de atacante, né? O Galo é o seguinte, pelo amor de Deus. Deixa eu contar uma coisa pra você, meu querido. Abra seu coraçãozinho. Tá? Escuta uma coisa que eu vou te dizer. Você, Ulisses. Ulisses, vou fazer uma coisa. Ulisses, sabe por que vocês não estão nervosos? Ulisses, sabe por que vocês não estão nervosos? Porque você não tem dinheiro, tem transferban, não tem o que fazer, aí é cruzar os braços e ficar calado. Deixa eu falar pra você uma coisa, eu tenho um recado pra dar. Eu tenho um recado pra dar pra você muito importante, presta atenção. O Pedrinho tem mais dinheiro que a família Menin inteira. Mas muito mais. Você tá perdido, irmão. Aí é Cruzeiro, é Raposa, acabou. Tem mesmo. Cabuloso, velho. Cabuloso, velho. 6 milhões emprestados pra gravar um DVD. Garra no terço. Garra no terço, velho. Aí, aliás, se a taxa de juros for baixinha, até eu quero, hein? Deixa eu falar uma taxa pra você, tem que ser taxa preta pra você, porque olha, você tá mal, bebê. Tá mal, Você tá gaguejando, você tá olhando pro céu, não tá vendo o azul desse céu maravilhoso. Você já percebeu que Marcos Leonardo lá em Minas não vai pintar de jeito nenhum. Agora, não tem dinheiro pra nada. Se depender do seu lobby, do que você já falou no programa hoje, ele chega rapidinho pro São Paulo. Ajuda mas dependendo do meu lobby, ele já está no São Paulo. Eu falei pra ele, vem que a seleção brasileira e aquele scout ali de gols, até dezembro você faz aquela quantia de gols. Do jeito que tá jogando no São Paulo hoje, irmão, e ser campeão da Libertadores... Só quem já foi sabe, não adianta. Tem, mas não tem. Para aí, se Marcos Leonardo chegar no São Paulo pra você, o time tem mais chance ainda de ser campeão da Libertadores? Lógico, com o futebol que tá jogando com o Crespo, hoje o São Paulo tá dependendo dos volantes fazer gol, zagueiros. É o Real porque Madrid, a ausência de atacantes... É o Real Madrid. Não é Real Madrid, mas é notório o crescimento. Você jogou lá. Mas o São Paulo até quando perde...
Você pode falar de Real Madrid? Inveja maior do cotovelo. Você fala, não é o Galáctico que você jogou, não, irmão. Vocês têm tudo inveja do São Paulo. Eu não joguei, eu nem sei. Vocês estão tudo com medo que vocês sabem que ele vai ser artilheiro da Libertadores se ele chegar. Não vai? Você acha que ele vai trocar o São Paulo pra ir pra Atlético Mineiro e não receber? Mas bom mesmo também. Mas bom mesmo é só o Leonardo, o cantor, viu? Depois vai falar, é o Marco Leonardo, mas o cantor bom é o Leonardo. Marcão, você lembra do Marcão? Marcão tá fazendo implante. Ah, é? Ele também se vendeu? Tá muito assim com o Mauro Betti. É. Aí vai vir tapete. E você não, você não vai. Eu vou deixar assim mesmo, a Roberta gosta assim, vou deixar assim mesmo. Vamos com um tapetinho novo pro ano que vem. Você gosta do Chico? Esse Chiquito, esse menino, fez aniversário ontem, você tem que ver. Ele sabe. Ai, Chiquito! Rapidinho. O Cicinho disse que o Marcos Leonardo vai fazer o mesmo número de gols até dezembro. Mais? Né? Mais. Ele fez 91, pelo que eu somei ali. Ou seja, nos 25 jogos, aí uns 4 por jogo, né? Tá tranquilo. Aquela trilha sonora de seleção brasileira. Thiago Carvalho está na Granja Comari, já fez a sua primeira aparição por aqui e agora volta no debate. Thiago, novidades, Ancelotti vai poder testar, conversar, olhar de perto. Tem muitas boas opções para ele, não é mesmo? Exatamente, Renata. Boa tarde para você. Agora boa tarde para todo o elenco aí completo. Sempre um prazer estar com vocês. Daqui a pouquinho a gente vai ser liberado aqui na Granja Comari. Hoje a programação libera que a imprensa entre 1 da tarde. Então daqui a mais ou menos 15 minutos vamos poder entrar aqui na Granja e poder observar um pouco mais do que o Ancelotti está pensando. A boa novidade para hoje é que a seleção, enfim, está completa. O Rafinha era o último jogador a chegar, chegou nessa madrugada. Ele tinha jogado no último final de semana, portanto, fez a viagem para o Brasil, chegou essa madrugada, completou o elenco. Então, os 24 jogadores estão à disposição do Ancelotti a partir aí das 4 da tarde para a segunda atividade da seleção brasileira. Antes disso, Jean Lucas e João Pedro conversam com os jornalistas a partir aqui das 2 da tarde. Então a gente vai poder conversar, saber um pouco como é que tá esse clima na seleção brasileira. Posso antecipar que ontem foi muito tranquilo. Tô vendo que tá uma movimentação de carro por aqui, né? Tô até ouvindo as buzinas. Mas ontem o clima tava muito tranquilo, os jogadores brincando bastante. Deu para ver até uma resenha onde o Estevão tava ali tentando entender os pedidos do Paul, que é o auxiliar do Ancelotti e aplica ali a parte física da seleção brasileira, e não entendeu um dos pedidos do Paul, porque o Paul estava falando inglês, às vezes arranhava um espanhol e tentava um português. E aí foi o Casimiro quem falou, gente, o treinamento é assim, assim, assado. Ou seja, explicando o que era para ser feito. Então o Casimiro ali, mais uma vez, herdando essa abraçadeira de capitão, passando as instruções para os companheiros. Ele que já é um braço direito do Ancelotti, já era assim no tempo de Real Madrid e agora voltando a ser convocado desde a primeira lista do Ancelotti, mais uma vez sendo importante aí também dentro do grupo. Então, essas são algumas das coisas que acontecem no dia a dia aqui da seleção brasileira. Com certeza hoje o trabalho vai ser ainda mais dinâmico. Vamos poder ver, por exemplo, a volta do Paquetá aos treinamentos. Acho que teremos alguns assuntos mais legais para poder destrinchar ao longo aqui. Obrigada, Thiago. Mais informações da seleção brasileira diretamente lá de Teresópolis. Sgarbi, seleção brasileira na primeira data FIFA com o Ancelotti, deixou uma boa impressão, empatou, venceu Equador, Paraguai. Agora tem o Chile, péssimo nas eliminatórias, e a Bolívia, que aí tem sempre o problema que é mais do que a altitude, é El Alto, é mais ainda do que La Paz. Então, vamos ver como é que o Brasil se comporta por lá. Contra o Chile se espera uma atuação legal da seleção, né? Principalmente porque Maraca vai estar lotado, aí o Ancelotti vai num estádio histórico aqui no Brasil realmente ser recebido, vai ser muito bacana. É estranha a seleção, né, que estamos sem os nossos principais astros, se for pensar. Tá sem Vini, tá sem Rodrigo, tá sem Neymar. É uma seleção que ele convocou, no meu ponto de vista testes, também, né? Para testar alguns jogadores, para ver. Eu nunca, já falei, nunca abriria a mão do Neymar na seleção. Nunca. O Neymar falou que estava bem fisicamente, até porque eu falei com uma pessoa ligada à seleção, e os jovens da seleção brasileira hoje que são convocados, existe uma expectativa muito grande de queremos jogar com o Neymar aqui, queremos Neymar. Então eu levaria. Só que é bom porque ele vai conseguir testar muitos nomes que podem estar na Copa do ano que vem. Eu tô animado. Um nome interessante, Chico, é o Paquetá, que passou por um processo de julgamento na questão de manipulação de apostas esportivas, foi inocentado e agora aquele peso nas costas acabou. É um jogador que começou fazendo gols, início do início na Premier League, mas ele tá muito bem. É uma grande oportunidade para ele, né? Porque o Ancelotti fala o seguinte, eu quero conhecer o Paquetá.
E aí me leva a crer que ele foi mais convocado até pelo staff da seleção, Rodrigo Caetano e tudo mais, para dar uma chance. Olha só, já temos aqui imagens da chegada de Andréas Pereira para o Palmeiras. Um jogador que muito se imaginou que poderia estar à disposição do Flamengo, retornando ao Brasil, mas agora ele foi contratado por Leila Pereira, vai representar o Palmeiras, substituindo Richard Rios, não é? Estão chegando com a família, todo mundo já fardado, já no clima. Edu, e aí? E já vai pro jogo contra o Inter, já. Não, aí não, Edu, calma, tenha muita calma nessa hora, pra que a pressa, antecipar as coisas. É tão bacana ver meus amiguinhos assim na expectativa do Marcos Leonardo. Eu só depois desse Marcos jogo. Leonardo aí, ó. Palmeiras é a realidade, irmão. Edu, me permita, eu queria a palavra de Ulisses Costa. Eu queria a palavra de Ulisses Costa, que tanto criticou aqui o Anderson Barros nos últimos tempos, para ele falar sobre um negócio em que você compra o Richard Rios por 1 milhão de euros, vende por 30 milhões de euros e paga 10 milhões de euros no Andréas Pereira. Por favor, Ulisses Costa. Isso é o grande negócio. A péssima gestão do Palmeiras. Bom, primeiro eu não falei de péssima gestão do Palmeiras, falei que as contratações que o Palmeiras fez não agradaram. Vamos lá, Facundo Torres, você tá gostando? Ah, pô, você vai estar um Sousa, você tá gostando? Um caso é o seguinte, agora acerta, porque também já jogou com a camisa, já jogou pelo Palmeiras, o Andréas, né, uma vez numa final de Libertadores. Não, tava no Flamengo, ele falou que tava no Flamengo. Perdeu o argumento. Agora, em relação a contratações, eu acho que muitas contratações do Palmeiras foram ruins. E não surtiram efeito, se gastou muito dinheiro, sim. São 720 milhões, o Palmeiras tem um superávit de 238 milhões pela administração que tem esse ano, mas contando muita venda de jogador. Mas o negócio do Rios foi grandioso e você só está se pegando. E o Edu tem que comemorar sim, esse jogador é o baita do jogador, tem que comemorar mesmo, porque esse ano vocês só vão comemorar a chegada de jogador. Mas ainda tem brasileiro e Libertadores rodado. Vai comemorar isso aí só, Ronaldo, calma, irmão. Libertadores eu não sei se tem, porque o Cicinho já declarou que o São Paulo é que ganha. Esse ano não ganha o Corinthians, velho. Vocês tomaram um pau em Libertadores. Vocês tomaram um pau, velho. Ô, gente, o clube brasileiro, se é que isso vai acontecer, que você já disse que não. Mas se um clube brasileiro vencer a Libertadores esse ano, tem que comemorar o triplo, porque é muito difícil. O triplo já comemorando, vamos comemorar com o quê? Mas, ô Ronaldo, agora... Gente, olha quem tá na parada, quem tá na disputa ainda. E isso é contratação para elevar o nível do Palmeiras na Libertadores. Você tá louco. Ronaldo, é a melhor contratação disparada da janela. Eu não sei se a gente tem separado uma sonora do Abel, que ele disse o seguinte, se todo time que joga contra o Palmeiras se usasse, né? Contra o Corinthians, usasse a cor verde. Tem que aprender isso, que derby é derby, né? Alguém tem que ensinar ele aí no Palmeiras. Mas ele disse... Alguém ensina ele no Corinthians. Todo mundo... É assim que funciona, é faca nos dentes, menino. É isso aí mesmo, ele tem que falar isso aí mesmo. Não, ele falou que o Corinthians é derby. Não, peraí, melhor do que eu traduzir, falar, relembrar. Olha o que ele disse. Olha que interessante, ó, aqui, ó. Olha o de São Paulo. Mostra aí. Mostra. O sentimento meu é exatamente esse, é sentimento de derrota, perdemos 2 pontos, nem sei qual é o saldo de vitórias que temos em cima do Corinthians, das vezes que eu estou aqui, que joguei, sei que já joguei com vários treinadores diferentes, sei quantos títulos nós já ganhamos, sei como é que está o nosso clube, a organização, a direção, a estrutura. Sei que é um clube que contra o Palmeiras joga sempre nos limites, sempre com faca nos dentes, e eu estou sempre a dizer, se todos os clubes fossem verdes, tenho a certeza absoluta que a classificação do Corinthians seria outra, porque tu vês a forma como lutam, a forma como dividem as bolas, a forma como correm, mas o Palmeiras tem que estar sempre preparado, porque isto é o que todas as equipas fazem contra nós. É só você não errar. É só você do Corinthians, é isso aí, é Palmeiras. É só você não errar. Corinthians é Palmeiras. É só você não errar nas trocas do segundo tempo, que nem se arrebentou com o Palmeiras. E outra, que pouca gente fala, porque aqui tem um puxa-saco quando era jogador. Outra coisa. Não, o que ele disse é que se todos os times que enfrentarem o Corinthians estiverem com a camisa verde, o Corinthians vai jogar melhor. Vai jogar mesmo. E perdeu pro Juventude. Avisando que perdeu pro Juventude. Perdeu pro Juventude. Perdeu pro Juventude. Vai por água abaixo. Do Corinthians é o Palmeiras. Deixa eu falar, não adianta.
campeonato. 730 milhões e não ganha nada. Tem que ganhar título. Ei, Torcedor quer título. Eu tô surpreso. O torcedor quer título. Avisa a Lusa da ganhar título. Entendeu? Avisa a Lusa da Pompeia que é pau mesmo. Mas calma. O Abel falou do Corinthians. Ô, Ronaldo, o Abel falou do Corinthians e o Ulisses sentiu mais do que você. Sentiu. Eu também percebi, mas ainda bem que você falou. Ele tava calmo o programa inteiro, chegou no final, acendeu o fogo. Acabou, minha gente. Eu ainda quero dar essa voltinha no Batmóvel, ele prometeu. Tá na revisão. Tá na Batcaverna. Agora é o seguinte, vamos nessa. O Neto tá chegando com os donos da bola. Amanhã, a partir das 11 horas, tem muito mais jogo aberto com Seleção Brasileira, Mercadão da Bola e tabela.